Tem 3 habilidades que, na minha visão, as pessoas que tiverem domínio delas terão verdadeiros superpoderes, vão se destacar muito, serão acima da média nas próximas gerações, tá? Então, se você é um jovem, tá assistindo esse vídeo, isso aqui é um conselho meu mesmo, tá? Para que você pare o que está fazendo e busque desenvolver essas 3 ferramentas para sua vida, porque vão te ajudar de diversas formas diferentes, seja na sua inteligência emocional, nas suas relações ali interpessoais, né, seus relacionamentos com as outras pessoas, seja até na parte profissional, para você ser um profissional ali de destaque mesmo, tá? Acima da média, ok? Então, começando aqui com a primeira ferramenta dessas, que é a ferramenta da comunicação. Tá? Melhorar a nossa comunicação é fundamental por vários e vários e vários motivos. Então, o que a gente faz, né, com os seres humanos se não se comunicar com outros seres humanos? Né? Basicamente, é a função mais primordial da vida humana mesmo, é a nossa capacidade de comunicação. Seja para fazer, né, fazer um network, seja para você produzir conteúdo na internet, como eu faço, né? Então já fica aqui um conselho que eu dou com alguns anos já trabalhando com a internet, que a sua melhor, assim, o melhor prognóstico que você tem, se você vai ter sucesso ou não, vai crescer ou não na internet, é o quão bem você consegue se comunicar. Então, se você é uma pessoa que não sabe estruturar o raciocínio ali de maneira clara, de maneira objetiva, não tem um domínio ali da sua capacidade linguística de estruturar frases mesmo, né? Saber articular as frases, criar uma conexão lógica entre as frases, ou então a própria dicção, tá? É um aspecto muito negligenciado, mas é fundamental também. Então eu faço até fonoaudióloga, justamente para melhorar essa capacidade da dicção mesmo, né? Sua capacidade de pronunciar, né, as letras ali todas, tá? Eu acabo, óbvio, cometendo erros também, mas é algo que eu estou sempre treinando, a capacidade ali de oratória também, e tudo isso vai abrir muitas e muitas portas para você. Ah, João, vai me ajudar a ficar com a menininha lá? Até vai, mas é pensar tão pequeno, tem tantas outras coisas a mais que você consegue, né? A sua capacidade de fazer um bom network pode te abrir portas para tantas coisas profissionalmente, tá? Que a gente não tem nem ideia. A sua capacidade, por exemplo, de entender novos pensamentos, certo? De você interpretar textos. Isso é uma coisa muito intrínseca uma com a outra. Se você consegue organizar os seus próprios pensamentos, consegue falar de maneira clara, é muito mais provável que você consiga ler um livro e entender tudo o que ele está dizendo, né? É uma via de mão dupla. Melhorar a sua capacidade de fala também melhora a sua capacidade de interpretar o que os outros estão dizendo. E melhor ainda, tá? Eu já até comentei sobre isso em um outro vídeo. A sua capacidade ali de repertório linguístico vai te ajudar muito a entender alguns conceitos fundamentais da sua vida. Então, por exemplo, você está se sentindo mal, tá? Estou me sentindo mal. Não sei dar um nome ao que eu estou sentindo, certo? Eu não sei dar o nome às coisas, o nome que elas têm. Então você fala assim, tô me sentindo mal, mas na verdade você não sabe dizer se você está com raiva, se você está aflito, se você está ansioso, sabe, se às vezes você está com fome, você não sabe nem dizer o sentimento que você tem, né? Você é uma pessoa que fica minimamente, certo, frustrada com alguma coisa que aconteceu na sua vida e você diz, estou desesperado, né? É uma palavra que é o contrário da esperança, né? A pessoa diz, estou desesperado porque meu almoço atrasou 5 minutos, entendeu? A gente não sabe mais dar um nome às coisas. Então, você não sabe mais dar um nome da pessoa que é seu amigo, da pessoa que é o seu colega, certo? A gente perde muito, isso acaba virando uma zona meio cinzenta, né? Eu já até usei esse exemplo em um outro vídeo, que eu falo de palavras como a palavra fascista, assim, nesse sentido. Não tem nada a ver com política que eu tô falando, é no sentido de que a palavra originalmente significava pessoas que têm um viés político tal, específico, X. As pessoas são favoráveis a um tipo de forma, sei lá, de governo, de ditadura, enfim, não, tanto faz. E hoje é uma forma de dizer assim, essa pessoa é burra, né? Então a palavra foi perdendo o sentido original que ela tem. O C.S. Lewis fala muito sobre isso, esse verbicídio, né? Conforme a gente pega palavras e essas palavras vão sendo atribuídas um significado, seja de elogio, seja de ofensa, ela perde o significado original. Então, quando você começa a extrapolar esse conceito, como eu citei, né, do desesperado, do fascista igual a burro, e não necessariamente o que é uma pessoa que é fascista, você acaba entrando todo numa zona cinzenta, certo?
Então você acaba tendo dificuldade para de fato dizer, não, esse cara é realmente. Aí você tem que usar o termo de verdade, né? Certo? Esse cara é fascista de verdade, porque os outros não, os outros são só um sinônimo para burro, para sei lá, qualquer outra coisa, para extremista, enfim. Então a palavra vai perdendo o conceito original. Isso prejudica muito a nossa capacidade de conseguir entender a gente mesmo, certo? A nossa capacidade de dar nome às coisas que a gente está sentindo, às coisas que a gente está fazendo, às nossas relações, certo? Então tudo isso entra assim, numa esfera só, que é a sua capacidade de comunicação. Às vezes é a sua comunicação com você mesmo, certo? A sua capacidade de pensar, pensamentos organizados, claros, estruturados. Isso quem fala muito é o psicólogo Jordan Peterson. Ele diz que se você consegue falar de maneira clara, organizada, isso é um sinal de que você consegue pensar de maneira clara e organizada. E é claro, o contrário também é verdade. Se você é uma pessoa que não consegue articular frases simples, que não consegue entender conceitos lógicos, não consegue pegar uma frase assim simples, interpretar um texto simples e atribuir ali, tirar aquele significado que foi passado, isso é um grande sinal que tem um problema grande linguístico, provavelmente, talvez outros também, mas principalmente um problema linguístico na sua capacidade de criar esses conceitos ali, seja na parte da lógica, por exemplo, você entender as coisas que estão sendo passadas na parte de interpretação de texto, ou se você não sabe se comunicar bem, você tem uma falha, né, na dicção ou na sua retórica, certo? Isso tudo, acredite, abre muitas e muitas portas em várias e várias partes diferentes da sua vida. Aprenda a se comunicar de forma clara, aprenda a pensar de forma organizada, aprenda a passar as mensagens de maneira estruturada, de maneira lógica, de maneira bela, utilizando a retórica, de maneira. Se você quiser convencer alguém, se você for advogado, isso é fundamental, por exemplo, mas também é se você for um médico, né? Eu, por exemplo, sou estudante de medicina, óbvio que eu também tenho trabalho na internet aqui, mas é fundamental também você saber ter uma comunicação eficiente, uma comunicação correta ali com o paciente, por exemplo, ou até para fazer um network mesmo, trabalhos com outras pessoas, outras empresas e tudo mais, certo? O segundo ponto aqui, para você se destacar muito, né, seu segundo superpoder, é a sua capacidade de foco. Então a nossa sociedade, ela nunca esteve tão dispersa quanto hoje em dia. Hoje em dia a gente tem que brigar muito pelo nosso controle volicional, né, o nosso controle intencional do nosso foco, da nossa atenção, porque tudo é feito para captar o máximo possível a nossa atenção, para fisgar a nossa atenção, tomar ela de quase de assalto ali. Então as redes sociais, por exemplo, tem engenheiros de software que entendem muito e muito, muito do seu cérebro, do seu sistema de recompensa. Cada letrinha, cada fonte, cada barulho, cada cor, né? Cada formato ali de vídeo, esse negócio de você só deslizar o dedinho para baixo, você ter um vídeo completamente imprevisível, né? De pessoas que você não segue, justamente os vídeos que são selecionados porque eles te entregaram ali o máximo de emoção possível, fisgaram a sua atenção o máximo possível, e justamente esses vídeos são impulsionados para chegar até você. É uma briga enorme você conseguir tomar o seu controle e falar o seguinte: eu vou colocar o meu foco aqui nesse livro, só esse vídeo aqui que eu estou assistindo, eu não vou abrir as outras abas do navegador, eu não vou ficar scrollando ali para ver, né, quais são os vídeos sugeridos, eu não vou colocar um vídeo ali no computador e depois pegar o celular. É muito difícil isso, justamente porque é tudo feito para fisgar a sua atenção. Então, uma verdadeira batalha. No Instagram, eu já até fiz um vídeo que eu falo sobre isso também, mas no Instagram as pessoas têm um objetivo muito claro, muito específico, que é o objetivo de chamar a sua atenção. Algumas é porque elas querem a sua atenção mesmo, é o fim, o objetivo ali, é ser desejada, sei lá, se for uma mulher que quer mostrar que é bonita, seja um cara que quer mostrar que ele tem dinheiro, que ele é um cara poderoso, né, que tem um carro muito caro e tudo mais. Então são essas pessoas que querem a sua atenção como um fim ele próprio, né? E tem as pessoas que ganham dinheiro com a sua atenção. Então são as pessoas que obviamente vão te vender alguma coisa e elas fazem de tudo, só falta mostrar a bunda mesmo para conseguir chamar a sua atenção para você comprar algum produto delas, né? Botar uma melancia no pescoço, tudo que tiver que ser feito. Então é um verdadeiro campo de guerra ali que tá todo mundo saindo na mão, brigando a tapa e colocando muito e muito dinheiro para receber em troca a sua atenção e não recompensar essa atenção que você deu. Então você entrega 1 minuto e meio da sua atenção naquele vídeo curto
para aquela pessoa porque fisgou muito a sua atenção e em troca você não aprendeu nada de novo, você não recebeu nenhuma informação útil, você não saiu um ser humano melhor daquele conteúdo. Né? Por conta desse algoritmo mesmo no Instagram, na hora que você passa o videozinho para cima, ele já está tocando, ele já está reproduzindo. Pelo menos aqui no YouTube, você clica no vídeo e aí você assiste. Aí pelo menos você escolhe um pouco melhor os conteúdos que você quer assistir. Mas esse negócio dos vídeos imprevisíveis rolando para baixo é um negócio bizarro. Então, por consequência de muitas coisas, mas também por conta do uso excessivo de redes sociais e que as redes sociais foram trabalhando em prol de ficar cada vez mais viciante, a gente foi perdendo a nossa capacidade de colocar foco. Então, a maioria das pessoas hoje em dia não conseguem ler um livro, né? Tem dificuldade para sentar num ambiente silencioso, com apenas uma página de papel que não sai música, que não brilha, que não luta ali pela sua atenção, né? Que não é hiperestimulante, e elas não conseguem. A pessoa vai tomar banho, ela coloca música, ela vai almoçar, ela vai cozinhar, ela está o tempo inteiro com aquele celular na mão. Então a gente ficou acostumado a estar hiperestimulado. E um vídeo como esse, em que eu estou conversando com você na minha sala, não tem música, não tem edição, eu e você conversando. A maioria das pessoas já perdeu o foco. Né? Você vê isso no dia a dia mesmo, na vida real. As pessoas estão conversando umas com as outras e com o celular na mão. Porque elas têm que ficar o tempo inteiro hiperestimuladas porque foram condicionadas, foram viciadas a isso. Né? Muito por conta de redes sociais. De novo, tem vários fatores. Se você está dormindo mal, você vai ter mais dificuldade de exercer foco. Se você não treina o seu foco, né? Se você não utiliza, por exemplo, a própria leitura ou outras habilidades, ali outras, né? A meditação, por exemplo, pode te ajudar muito a melhorar o seu foco e outras coisas. Você vai acabar perdendo essa habilidade e só vai conseguir colocar atenção em coisas que forem hiper estimulantes. Vai ter muito mais dificuldade para sentar e escrever um trabalho em silêncio, para pegar um livro, ler em silêncio. Vão se tornar cada vez mais difíceis e as poucas pessoas que conseguem fazer isso, acredite, essas pessoas vão se destacar. Porque a sua capacidade de colocar um foco específico em uma tarefa, ela vai ajudar muito a você, né? Na terceira ferramenta que eu separei para esse vídeo, então já foi comunicação, já foi foco, e a terceira ferramenta, né, o verdadeiro superpoder que você pode desenvolver, é o superpoder de aprender novas coisas, principalmente mais rápido e de maneira mais efetiva, que é você lembrar dos conteúdos que você aprendeu e você conseguir construir visões 3D de conceitos novos. Então é muito comum que as pessoas se limitem muito a aprender somente o que é passado em colégio ou em faculdade, voltados apenas para fazer uma prova. Então as pessoas só pensam ali em estudar para a prova. Né? A pessoa não está na faculdade de medicina para aprender a se tornar um bom médico. Ela está lá porque ela estuda para passar na prova. Ela só está estudando para passar na prova, para conseguir o diploma, né? Então as pessoas têm muito essa dificuldade de pensar um pouco fora da caixa, de conseguir estudar de maneira efetiva e de conseguir estudar por conta própria. Então eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu, igual eu citei, né? Hoje eu estou na faculdade de medicina, mas chegou um determinado momento ali na minha vida em que eu estava basicamente focado na área da educação física, tá? Eu faço faculdade de educação física também, até hoje eu pretendo me formar. É história para outro vídeo, mas enfim. Voltando para essa história quando eu estava na educação física. Eu percebia que as pessoas só estudavam sobre emagrecimento e hipertrofia, né? Só parte estética. E aí eu, de maneira, assim, praticamente por conta própria, né? Eu tive uma influência de um professor que ia me guiando também nas coisas que ele achava importante eu estudar. E ele falou para mim, João, você pode se destacar muito mais se você for na linha de reabilitação, na linha de dor, né? Neurociência da dor, neurociência do movimento, uma parte ali mais biopsicossocial, entender a relação entre a parte emocional, por exemplo, de uma pessoa que sofre uma lesão, de um atleta que machucou o joelho, e não é só o joelho que tem, sabe, que se lesionou, mas a pessoa às vezes criou um medo, criou um bloqueio ali no movimento. Então comecei a olhar outros horizontes, outras áreas e estudar por conta própria. Então chegou um determinado momento que eu estava assim, no segundo ano, terceiro ano de educação física, e eu era referência tanto para as pessoas assim em volta, né, na região e tudo mais, quanto na internet, de áreas como a neurociência da dor. Porque não tinha ninguém na educação física estudando neurofisiologia. Né? E eu estava lá estudando e falando sobre isso na internet. Então chegavam os caras assim com 10 anos de formado, né? E me mandava pergunta na caixinha assim,
Mestre, o que eu faço se o meu aluno tem osteoartrose no joelho, sei lá? E aí eu ficava assim, caraca, eu tô aqui no terceiro ano de faculdade e o cara que é formado há muito mais tempo tá me perguntando, mandando assim, mestre, o pessoal muito me pedia indicação de livro, me mandava muita pergunta. O meu Instagram, eu acho que eu nem tô divulgando mais o meu Instagram por aqui, porque os conteúdos são diferentes e eu tô querendo largar também o Instagram. Enfim, também já contei em outro vídeo. Mas eu juntei um público ali de fisioterapeutas, de profissionais de educação física, de estudantes dessas áreas assim diferentes, né? E o pessoal já formado e tudo mais, me acompanhando, me seguindo, mandando pergunta, pedindo indicação. E eu no comecinho da faculdade, mas por quê? Porque se eu tivesse fazendo o que todo mundo estava fazendo, se eu tivesse estudando as mesmas coisas que as outras pessoas estavam estudando, eu seria mais um. Mas eu tive essa capacidade, essa independência intelectual de estudar outras fontes por conta própria, me destacar nessas fontes, porque eu sabia estudar de forma efetiva, né? Então eu sabia estudar do jeito certo, porque tem muita gente que estuda e não consegue aprender o conteúdo, ou então até aprende, mas não sabe as técnicas corretas, como por exemplo a revisão ativa, a repetição espaçada, então acaba esquecendo os conteúdos que estudou, certo? Então eu tinha tanto o pensamento fora da caixa para ter domínio para estudar as coisas por conta própria, quanto memorizava as coisas que eu estudava em pouquíssimo tempo, em 1 ano, 2 anos de faculdade. Obviamente, a faculdade mesmo não me ensinou praticamente nada, eu aprendi por conta própria, por fora, e eu me tornei a referência que profissionais formados, fisioterapeutas me mandavam perguntas, me pediam indicações de livros, né, me chamavam de mestre no direct, na caixinha de pergunta, pedindo que eu ensinasse, ajudasse eles com os alunos e pacientes deles, né? Justamente porque enquanto todo mundo estava limitado à grade curricular da faculdade, somente ao que a faculdade ensinava, eu já estava olhando outras áreas, outros horizontes, como um autodidata. Isso eu consigo te ensinar, tanto o foco que eu citei no segundo ponto, quanto a sua capacidade de ser um autodidata, de conseguir estudar de maneira efetiva, né, de conseguir conquistar a sua independência intelectual. Isso eu consigo te ajudar. Então você conseguir aprender novos conceitos do zero praticamente sozinho, estudar de maneira efetiva, até os conteúdos da faculdade, se você sabe aplicar repetição espaçada, revisão ativa, por exemplo, né, consegue desenvolver um hiperfoco ali durante seus estudos, pode ter certeza que você vai se destacar também na faculdade e também fora da faculdade, certo? Então, se você se interessou, se você acha legal esse tipo de ensinamento, você acha útil, você acha que pode agregar para a sua vida, como agregou tanto para a minha vida, a sua habilidade de aprender novas coisas, memorizar as coisas que você aprendeu, eu convido você a clicar no link que está aqui embaixo do meu mini curso, que é o Autodidata em 7 dias. Então, para conseguir se destacar no seu âmbito profissional, aprender os conteúdos mais rápido, memorizar tudo que você assiste, tudo que você lê, conquistar esse seu hiperfoco resolutivo, seja para você fazer provas, fazer trabalhos, ler de maneira efetiva, eu convido você a entrar para o Autodidata em 7 dias, só clicar no link que está na descrição. Eu vou deixar esse vídeo aqui em que eu comento um pouco mais da história que eu citei, né, do Instagram, por que eu estou largando, né, como é que foi essa minha trajetória ali no Instagram. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Valeu!